Retiro da Milícia de São Miguel, 29 de fevereiro de 2020. Tema da palestra: Maçonaria e a origem da imodéstia moderna. Relembrando a verdadeira história da humanidade, a batalha entre Deus e Lúcifer, o bem contra o mal. A Santa Igreja Católica, com todos os santos e anjos, governados pela Virgem Maria, contra Satanás e seus demônios e réprobos. O prêmio em jogo? A alma humana e seu destino eterno, o céu ou o inferno. Na Idade Moderna, ocorreram 3 revoluções. Em 1517, a Revolução Protestante, Deus sim, Igreja não. Em 1717, a Revolução Maçônica, Deus sim, Jesus não. Em 1917, Revolução Comunista, Deus não. A maçonaria moderna surgiu na Grande Loja de Londres, em 1717. O Papa Clemente XII, em 1738, foi o primeiro Papa a condenar a maçonaria na bula papal in iminente. Os papas posteriores fizeram exatamente o mesmo, a saber, Bento XIV, Pio VI, Leão XII, Pio VII, Pio VIII, Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII. Os maçons planejaram atacar diretamente a Igreja, com a instrução Alta Vendita, para a destruição da Igreja Católica e do Papado. Tais planos caíram nas mãos do Papa Gregório XVI, entre 1820 e 1846, e foram, posteriormente, publicados sob a autoridade de Pio IX e Leão XIII. O manifesto abertamente declara: a nossa intenção final é aquela mesma de Voltaire e da Revolução Francesa, a destruição permanente do catolicismo e até dos seus ideais cristãos. Em seu livro Atanásio e a Igreja do seu Tempo, o bispo Rudolf Glauber citou um maçom que declarou que o objetivo da maçonaria já não é a destruição da Igreja, mas utilizá-la infiltrando-a. Como não pode apagar completamente a Igreja de Cristo, ela planeja não só erradicar a influência do catolicismo na sociedade, mas usar a estrutura da Igreja como um instrumento para promover os princípios maçônicos de renovação, progresso e iluminação. Uma teologia progressista e liberal. O documento orienta a corrupção dos jovens vocacionados ao sacerdócio e à vida religiosa, através do ensinamento das doutrinas humanistas seculares da maçonaria. Um clero assim deformado possibilitaria mudanças revolucionárias na Igreja e, selecionando-os como líderes, perpetuaria todo tipo de erro. Em 1890, Padre Leão XIII, em sua encíclica Dal Alto del Apostólico Sérgio, levanta alguns dos objetivos perversos da maçonaria. Primeiro, substituição das escolas religiosas por instituições ateístas e comandadas pelo Estado. Segundo, utilização das forças da lei para a separação da sociedade civil das influências clericais. Terceira, supressão das organizações religiosas. Quarta, regulamentação de todas as propriedades da Igreja. Quinta, exclusão de qualquer influência católica das repartições públicas, das universidades, de obras piedosas e hospitais. O Papa Pio XII acredita aos maçons a geração de racionalistas, comunistas e humanistas seculares. Em 1958, Pio XII relatou que a raiz da apostasia moderna está na maçonaria, que é a mãe do ateísmo, do cientificismo, do materialismo dialético, do racionalismo, do iluminismo e do laicismo. Os ataques à Igreja vindos do comunismo são incontáveis. A doutora Alice, em entrevista com o Church Militant, disse como apenas uma comunista, Bella Dodd, ajudou mais de 1000 simpatizantes do comunismo se tornassem ordenados sacerdotes. A missão: subverter a Igreja por dentro. Um destes, um sacerdote e maçom francês, se converteu, revelou quais eram as ordens e o modo como ele iria influenciar mudanças na Igreja. O plano era encorajar os católicos a fazerem o seguinte: primeiro, remover todas as imagens de São Miguel. Segundo, retirar a abstinência de carne das sexta-feiras e o jejum em geral. Terceira, proibir a missa tradicional. Quarta, incentivar as mulheres a não usarem o véu. Quinta, evitar ajoelhar-se para a Sagrada Comunhão. Sexta, promover a Sagrada Comunhão na mão. Sétima, promover mulheres para a leitura e até para o sacerdócio. Oitava, eliminar a música sacra, o uso do órgão e o devido silêncio. Nono, remover as relíquias do altar. Décimo, retirar todas as imagens das igrejas. 11º, remover as devoções privadas, como novenas, ladainhas, etc. 12º, ser tolerante com a homossexualidade dentro do sacerdócio. 13ª, encorajar a presença de ministros extraordinários da comunhão. A fim de destruir o catolicismo, é necessário começar por suprimir a mulher. Mas já que nós não podemos suprimir a mulher, vamos corrompê-las com a Igreja. Frases de uma carta. Em uma carta de Vindes para Nubius, nome de guerra de 2 líderes da Alta Vendita, a maior loja da Carbonari italiana, os revolucionários maçons, 9 de agosto de 1838, disseram:
A fim de destruir o catolicismo, é necessário começar por suprimir a mulher. Mas já que nós não podemos suprimir a mulher, vamos corrompê-la com a igreja. Os maçons tinham por objetivo se infiltrar nas sacristias, seminários e mosteiros. Mas seria necessário algum tempo para os maçons entrarem nas instituições católicas. Então, eles tinham outro plano, tinha a ver com as mulheres. Eles planejaram influenciar as tendências da moda e do estilo das mulheres e crianças, começando por envolver seu próprio pessoal na indústria da moda. Foi também o plano Illuminati para formar e controlar a opinião pública através da mídia. Em 1910, o arcebispo de Paris liderou uma campanha contra a moda das mulheres sem recato. Em 1915, a Igreja lançou uma diretiva pastoral geral afirmando que as mulheres devem se vestir decentemente na missa e que o padre pode recusar-lhes a entrada na igreja se elas não estiverem vestidas adequadamente. Em 1917, Nossa Senhora de Fátima apareceu a 3 crianças em Portugal. A beata Jacinta Marto disse que mais almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão. Nossa Senhora de Fátima também disse que seriam introduzidas certas modas que ofenderiam muito Nosso Senhor. Jacinta comentou que as pessoas que servem a Deus não devem seguir as tendências da moda atual, e que a igreja não tem modas, e que Nosso Senhor é sempre o mesmo. E em 1920, as calças apareceram nas passarelas da moda de Paris. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a revolução maçônica na moda feminina acontece com maior força. Acompanhe no trecho do vídeo a seguir. Bebiam, fumavam, dirigiam, falavam de sexo e se divertiam com homens, coisas que a mulher tradicional jamais faria. O jeito de vestir e portar, inspirado por atrizes de Hollywood como Louise Brooks, ícone dos anos 1920, se tornou um padrão a ser seguido. As flappers dançavam Charleston, e isso era muito competitivo na época. Elas moviam os braços e se agitavam graciosamente enquanto dançavam. Eram movimentos intensos e nessas danças era inevitável mostrar as pernas além do limite aceitável pelos mais tradicionais. Coco Chanel foi referência pesada para as pessoas da época. Foi ela a responsável pelo novo estilo de roupas, cortes de cabelo e o perfume mais vendido do mundo. Logo no início, ela já despontava como uma estilista promissora, mas o que levou sua carreira para outro patamar foi sua inovação no estilo feminino. Isso porque ela começou a desenhar roupas mais confortáveis, incluindo peças emprestadas do guarda-roupa masculino. Inclusive, foi ela quem inventou as calças femininas. Em 1921, o Papa Bento XV expressou seu choque por causa das mulheres que abraçaram as tendências da moda atual e estilos de dança. Pela primeira vez na história, as mulheres refinadas foram vistas vestidas mangas acima dos cotovelos e bainhas que rastejavam acima do joelho. Mas, em suas publicações de 1928, os maçons tinham revelado o seu motivo e plano. Abre aspas. A religião não tem a ponta da adaga, mas pode desaparecer sob a corrupção. Não vamos nos cansar de corrupção. Nós podemos usar um pretexto, como o desporto, a higiene, os recursos da saúde. É necessário corromper que nossos meninos e meninas pratiquem o nudismo no vestuário. Para evitar muita reação, se teria que avançar de forma metódica. Primeiro, despir-se até os cotovelos, e depois até os joelhos. Depois, braços e pernas completamente descobertos. Mais tarde, a parte superior do tórax, os ombros, etc. Texto da Internacional Revista Maçonaria Livre, 1928. Em 1928, foi também o início da cruzada do Papa Pio XI pela modéstia, com uma carta ao bispo da Itália, e foi dirigida principalmente às escolas administradas pelas irmãs religiosas. Em 1930, a Sagrada Congregação do Concílio, Congregação para o Clero, por despacho do Papa Pio XI, emitiu uma carta aos bispos e exortou padres, freiras, professores, pais, etc., a insistir na modéstia. Dizia: donzelas e mulheres vestidas indecentemente estão impedidas de comungar e de atuar como madrinhas nos sacramentos do batismo e da confirmação. E ainda, se o delito for extremo, podem mesmo ser proibidas de entrar na igreja. Recordamos que um vestido não pode ser chamado de decente se é cortado mais do que a largura de 2 dedos sob a cova da garganta, se não cobre os braços pelo menos até os cotovelos, se mal chega até um pouco abaixo dos joelhos. Além disso, os vestidos de materiais transparentes são impróprios. O Papa Pio XII, 1939 a 1958, continuou a cruzada pela modéstia. Durante seu pontificado, numa locução em 1941, para as meninas católicas, dizia: o número de fiéis e mulheres piedosas, aceitando seguir certas modas ousadas, quebram, pelo seu exemplo, a resistência de muitas outras mulheres a tais modas, que poderão ser a causa da ruína espiritual para elas. E em 1946, os bispos canadenses continuaram:
desta vez advertindo os homens a usar camisas em público, mesmo na praia, e para evitar calças apertadas. Em 1946, o primeiro biquíni apareceu nas passarelas de Paris. Coco Chanel voltou à cena Fashion 1954. O Papa Pio XII advertiu as mulheres que, se determinados estilos eram uma ocasião de pecado para os outros, era o seu dever não usá-los. Ele também alertou as mães para ter certeza de que seus filhos estavam vestidos com modéstia. Dizia ele: o bem da nossa alma é mais importante do que o nosso corpo, e nós temos que preferir o bem-estar espiritual de nosso próximo ao nosso conforto corporal. Se certo tipo de vestimenta constitui uma ocasião grave e imediata de pecado e põe em perigo a salvação de sua alma e de outros, é seu dever desistir de usá-lo. Seja qual for a razão, um comentador vai direto ao ponto. Disse: a triste verdade é que muitas garotas pré-adolescentes e adolescentes de hoje se vestem como prostitutas. Como tantas meninas acabam parecendo objetos sexuais? Como? Porque os pais deixam. Será que os pais percebem que damas da noite, nas esquinas das ruas, na década de 50, não usariam o que algumas meninas usam para ir ao shopping esses dias? Em 1959, o cardeal Pla e Daniel, arcebispo de Toledo, Espanha, alerta o perigo da natação mista, pois leva à promiscuidade, e afirma: um perigo especial para a moral é representada pelos banhos públicos nas praias. O banho misto entre homens e mulheres, que é quase sempre uma ocasião próxima de pecado e um escândalo, deve ser evitado. Em 1960, o cardeal Siri escreveu uma carta notificando ao traje masculino usado pelas mulheres. Sua preocupação era que isso provocaria nas mulheres as atitudes mentais de um homem e iria alterar os gestos da mulher, atitudes e comportamento. O Santo Padre Pio recusou às mulheres o acesso ao confessionário se os seus vestidos fossem muito curtos. Na porta da igreja estava uma mensagem: por desejo explícito do Padre Pio, a mulher deve entrar no confessionário vestida de saias, pelo menos 20 centímetros abaixo do joelho. É proibido emprestar um vestido longo na igreja para usá-lo no confessionário. Mais recentemente, o Catecismo da Igreja Católica tinha uma série de coisas a dizer sobre a modéstia, no vestir e no comportamento. Essas passagens são as mais pertinentes. Abre aspas. A pureza exige o pudor, uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Significa recusar-se a revelar o que deveria permanecer oculto. É ordenada para a castidade, cuja sensibilidade é testemunho. Ele orienta como se olha para os outros e se comporta em relação a eles, em conformidade com a dignidade das pessoas e a sua solidariedade. O pudor protege o mistério das pessoas e do seu amor. A modéstia é decência. Inspira a escolha da roupa. O pudor inspira um modo de vida que torna possível resistir às seduções da moda e das ideologias dominantes. As formas tomadas pelo pudor variam de uma cultura para outra. Em toda parte, entretanto, a modéstia existe como uma intuição da dignidade espiritual do homem. Esta nasce com o despertar da consciência de ser um sujeito. Ensinar a modéstia às crianças e aos adolescentes significa despertar neles o respeito pela pessoa humana. Assim, temos a evidência de que a moda hoje é o resultado de um planejamento por parte daqueles cujo objetivo é a destruição total da sociedade cristã. Mas também temos sido avisados a respeito de qual caminho tomar. Cabe a nós usar o nosso livre-arbítrio e decidir o que fazer com as nossas famílias e a nós mesmos. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21, está escrito: o Senhor Deus fez para Adão e a sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, com seu castíssimo esposo São José.